Agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Sejam muito bem-vindos, muito boa noite, saudações. Eu estou na Islândia, o Dr. Galeno Amorim está no Brasil. Eu quero-vos agradecer as mensagens. Eu acredito que quem já está aqui é a Renata Santana, é uma amiga aqui da Islândia que tem acompanhado. Já recebi muitas mensagens a dizer que estão muito ansiosos pela partilha de hoje. Pois é, o Dr. Galeno Amorim já cá esteve várias vezes, já esteve nas várias plataformas do programa Agora, desde o podcast, o programa de rádio que podem acompanhar todos os dias numa rádio diferente. Também já fez lives, já tivemos aqui lives diferentes em que ele participou e disponibilizou-se mais uma vez para este espaço que se chama Conexões Literárias. Bem-vindo, doutor, como é que está? Bem-vindo! Oi, Ana Margarida, eu estou muito feliz de estar aqui com você, muito bacana, muito legal. Hoje é dia de carnaval no Brasil. Pois é. E só que não comemorado, né? Cada um na sua casa, cada um protegido, sem aglomeração, e eu podendo ter essa oportunidade de conversar com você e com as pessoas que nos acompanham por aqui. Muito bacana estar com vocês. Gratidão, eu sei que sim, porque eu recebi algumas mensagens do Brasil, eu sei que algumas pessoas estão a festejar em casa, inclusivamente enviaram-me alguns vídeos, porque realmente carnaval é impossível, apesar da Globo ir transmitir os grandes carnavais, eu sei que isso está no ADN e é mais forte do que o povo brasileiro. É verdade, é verdade. Ora bem, nós hoje não vamos falar só de livros, porque o doutor, para quem já nos acompanha, está também aqui nos comentários, mais de 20 anos de carreira como jornalista, como autor, como editor, como escritor, e inclusivamente ele considera-se um ativista, não só do livro, mas da leitura, porque, tal e qual como eu, acredita que os livros são transformadores e que são os nossos melhores amigos. Eu acompanho, eu solicito que vocês até vos convidem a irem ao canal do YouTube do Agora e mesmo à página do Agora estão lá os outros vídeos com o Dr. Galeno, onde ele conta inclusivamente a mentoria que faz, onde foram abertos, criados vários centros de leitura pelo Brasil com milhares de pessoas que neste movimento, desde o ano passado, tem apoiado muita gente. Doutor, o que é que nos traz hoje? Que experiência é essa hoje que tocou um livro, que tocou a vida de mais que uma pessoa com certeza, mas que tocou a vida de alguém muito especial e que vai partilhar connosco? Maravilha, toda a participação minha, eu trato de trazer alguma história, né, Ana? Porque eu sempre digo e sempre, porque eu penso muito nisso, que as histórias têm um poder de tocar as pessoas muito maior do que se eu ficar 2, 3 horas falando aqui, insistindo num discurso, numa conversa. Eu acho que quando a gente compartilha a experiência de alguém que foi tocado por aquilo, a gente alcança e a gente toca mais diretamente no coração. Hoje eu queria compartilhar com você, com todas as pessoas que nos acompanham, a história da Dona Lídia. A Dona Lídia é uma mulher, uma senhora, que, de certo modo, sempre teve uma quedinha pelas palavras. Ela não sabia ler, era analfabeta, mas ela passava horas e horas, como não sabia decifrar esse enigma traduzido em sinais que são as palavras, ela passava boa parte do seu tempo escutando com todo cuidado para poder distinguir pela sonoridade o significado e o sentido de cada uma das palavras que ela ouvia. Ela, analfabeta até a idade madura, sempre viveu toda a vida apartada dessa forma grafada e impressa que a gente conhece das palavras. Sinais esses que se materializam, que ganham vida, quando a gente junta letras e sílabas com alguma parcimônia e dá vitalidade e força a frases, a pensamentos, a ideias. Embora jamais ela tenha se dado conta disso, ela própria, a Dona Lídia era uma poetisa de mão cheia. Ela ainda não sabia. Ela vivia num vilarejo caiçara,
no litoral do estado de São Paulo, um dos estados mais importantes do Brasil, carro-chefe da economia, estado mais populoso do Brasil. E era no mar que a dona Lídia encontrava inspiração para expressar do jeitinho dela como é que ela via a vida e sentia o mundo e as coisas a seu redor. Podia ser desde uma ocorrência do cotidiano ou algo que a tocasse profundamente, como a beleza das manhãs daquele cenário entrecortado por montanhas e tingido pelo azul do céu e pelas águas fundas do Oceano Atlântico, que portugueses e africanos, assim como brasileiros, conhecem tão bem, porque banha a todos nós. Como não deixar escapar aquela magia dos instantes? Aquela mulher caiçara se acostumou, com o passar dos tempos, como ela não sabia escrever, a compor e guardar na memória versos que brotavam do seu coração. Como dizem que Deus escreve certo por linhas tortas, um dia o destino pregou uma peça na mulher. Foi isso que faria com que Dona Lídia sentisse na própria pele, de modo tão rude, o quão a falta de intimidade com as letras pode afetar a vida de pessoas simples como ela. E também o quanto que a leitura é útil na vida de todos nós. O fato foi que Dona Lídia, já em idade avançada, se viu com a incumbência de regularizar algumas terras entre Peruíbe e Itanhaém, dois vilarejos, duas cidades pequenas no litoral do estado de São Paulo. Era o único bem da família aquele, e uma herança do avô dela. Foi ali que a parentela toda nasceu, cresceu, e por décadas e décadas a fio tirou seu próprio sustento, aquela família caiçara. O que aconteceu com ela foi que um advogado ganancioso percebeu que a mulher não sabia ler e escrever o próprio nome, e acabou tirando proveito da situação. Ele ficou, no final das contas de uma ação, com metade da propriedade, que era o único ganha-pão da família, que sobrevivia do cultivo do milho, da batata e da melancia. Bem, resoluta, naquele momento ela tomou uma resolução para si, uma decisão que iria mudar para sempre a vida dela. Ela resolveu, já numa idade muito avançada, entrar para a escola do povoado e decidiu, nunca ninguém voltaria a enganá-la pelo fato dela não ter leitura. Mas a Dona Lídia iria muito mais longe do que isso. Assim que ela aprendeu as primeiras sílabas, o beabá e a tabuada, ela resolveu, aos 75 anos de idade, entrar para a faculdade. E logo ela se apaixonou pelos livros. Ela se deixou de tomar de amores pelos versos de poetas brasileiros, como Carlos Drummond de Andrade, Castro Alves, por portugueses como essa de Queiroz e Camões. E anos mais tarde, já velhinha, já anciã, Dona Lídia S. Gonçalves, é assim mesmo, com o jeito que ela passou a grafar com muito orgulho o próprio nome. Foi assim que ela se tornaria escritora. Hoje em dia, Dona Lídia tem vários livros publicados, tanto com os poemas, quanto com alguns aforismos que ela acabaria por escrever ao longo do seu caminho. Hoje, com alguns diplomas pendurados nas paredes da casa simples dela, na Beira-Mar, no litoral do Brasil, e uma porção de livros na sua pequena e modesta estante da sala, é ela que nos ensina do alto da autoridade que ela conquistou a duras penas. E diz, aprender é como abrir os olhos, e nunca é tarde para isso. Esta é, Ana, a história que eu gostaria de compartilhar hoje dessa personagem. Essa história eu transformei numa crônica e faz parte do meu último livro, que é o meu 18º livro, chamado Histórias de Gente que Lê, que está disponível aí para quem quiser conhecer essa e outras histórias na Amazon. Mas é uma história simples, singela, do cidadão comum do dia a dia, que sequer sabia ler e escrever, e quando os livros entraram na sua vida,
acabaria por ter uma transformação muito grande, muito poderosa. Isso pode acontecer na vida de pessoas como a dona Lídia e todos nós que estamos escrevendo, e lendo e assistindo nesse momento a sua live maravilhosa. Eu quero lhe agradecer pelo menos duas coisas mais. Primeiro, vou deixar aqui o nome da escritora Lídia S. Gonçalves, aqui nos comentários, e quero lhe agradecer esse cenário, porque eu tenho esse cenário em Portugal. Agora, aqui na Islândia, tenho alguns livros e tenho uma saudade dos livros, do cheiro dos livros. Inclusivamente, uma colega terapeuta enviou-me um livro e eu aqui, as bibliotecas na Islândia são muito concorridas, tudo acontece nas bibliotecas. Eu ainda a semana passada fui a uma biblioteca que nós conseguimos ir, portanto, os pais vão com as crianças, as pessoas mais crescidas, como a dona Lídia, vão ler os jornais ou vão até trocar. Aqui troca-se muitos livros, deixam-se os livros inclusivamente em pontos e eu tenho saudades desse cheiro de muitos livros, sabe? Não é só de alguns livros, é de muitos. Por isso quero-lhe agradecer esse cenário que está aí atrás de si, que é um verdadeiro tesouro. Obrigado. Depois, é maravilhoso. Depois, essa história da Dona Lídia, realmente, para além dessa transformação, retira-nos aquela crença, não é, doutor, de que lá porque eu tenho 75 anos no meu calendário romano, quer dizer que eu ainda estou pronta ou pronto para começar uma nova jornada, para ir aprender o que for, uma outra língua, recomeçar um projeto no meu país ou num outro país qualquer. Sente isso também? Isso mesmo, para ela dar uma lição muito poderosa para todos nós, com a sua simplicidade de mulher caiçara que vive numa pequena cidade ou aldeia à beira-mar, dizendo que não tem tempo para isso, né? A qualquer momento a gente pode ter grandes transformações em nossas vidas. E as poesias, em particular, no caso dela, tiveram um papel muito importante nisso. As poesias que ela lia de grandes poetas do Brasil, de Portugal e de várias partes do mundo, mas também as poesias e aforismos que ela própria escrevia. Ela sempre foi uma poeta, só estava esperando a oportunidade de um dia acontecer, dela encontrar uma maneira de formalizar aquelas palavras, cuja sonoridade batiam e calavam fundo na sua alma. É uma lição bacana, bonita e poderosa para todos nós, né? Que a gente sempre pode transformar nossos sonhos em ações concretas, seja nos transformando em autores de livros, como foi o caso dela, em professores, em gente que tem projetos de leitura pela vida fora. Foi o que aconteceu e a gente tem muito a aprender com a simplicidade das histórias. Já agora, eu queria lhe perguntar uma coisa. Eu sei, mas gostaria de ouvir o seu testemunho, porque o doutor tem o conhecimento de todo o Brasil. Nós temos aqui portugueses e brasileiros de vários pontos e eu sei que alguns vão ver esta live depois. Por exemplo, no norte de Portugal, eu tive muito contacto com a cultura popular, porque a minha família do lado materno e paterno eram do lado do norte. E, inclusivamente, eu lembro-me que o meu avô, que o pai da minha mãe era brasileira, quando veio era chamado o homem bom da terra, porque há mais de um século atrás ele já sabia ler e escrever, que não era uma coisa muito habitual, porque ele tinha começado a estudar medicina no Rio de Janeiro. Há 120 anos atrás, né, toda a gente ia para ler e escrever, né, e muito menos numa zona montanhosa e no interior do país. Por isso, ele focava-se em que os filhos fossem aprender a estudar, e eu fui a neta mais velha que comecei também a fazer essa carreira, no sentido de estudar, de que estás sempre disponível a aprender várias coisas. Eu gostava muito de perguntar, porque no Norte há uma coisa chamada desgarrada. Aqueles que são mais anciãos passaram essa cultura para os mais novos e hoje em dia está-se a perder, que é, vão criando um conjunto de poemas, vão olhando para o que está a acontecer, vão escutando o outro que está ali e ao som da concertina e de vários instrumentos, que podem ser palmas ou outros, eles vão criando poesia. Eu gostaria de saber se nós temos alguma coisa semelhante no Brasil e em que zonas do Brasil é que temos, porque muitas vezes, antes de passar à palavra escrita, a maior parte destas pessoas, doutor, não sabia escrever.
Até a contagem das vendas, porque muitos eram vendedores, era feito com pauzinhos ou a trocar. Portanto, eles não sabiam nem a matemática que nós aprendíamos na escola, sabiam aquela matemática romana, não é? Que era a soma e a subtração, mas através de outros símbolos. E isso foi o impulso. Eu lembro-me que na altura da minha mãe contar, que foi o impulso de muita gente ir aprender para a escola, porque as escolas eram muito longe. Eles tinham que ir no inverno, pela neve, atravessar até descalços, muitos deles, para ir aprender. E eu gostaria de saber se isso também acontece ainda aí, essa tradição da oralidade, mesmo para quem não teve acesso à escrita. Sim, na região nordeste do Brasil, e também no norte, mas presente por todo o território brasileiro, mas no Nordeste tem uma característica muito forte da literatura de cordel. Essas rimas populares, muito estudadas por cientistas do mundo inteiro, que tem uma capacidade de mostrar, de educar, de ensinar, de levar adiante histórias, que muitas vezes se mantém só no campo da oralidade, mas cada vez mais a literatura de cordel é registrada também, e há cordéis, por exemplo, famosos, de nomes importantes na cultura popular brasileira. Eu vou citar um deles aqui, mas tem vários, que é o Patativa do Assaré, que chega a uma quantidade muito grande, assim, são vendidas, são fabricadas artesanalmente e vendidas em mercados populares, e chega numa quantidade significativa de pessoas. Muito da alfabetização, até hoje, em escolas brasileiras de certas regiões do país, acaba acontecendo a partir da literatura de cordel, que é muito próximo das pessoas e toca diretamente a alma das pessoas. O Brasil, por ser um país infelizmente, de uma forte tradição escravagista, foi o último país da América a acabar com a escravidão, uma chaga social na história do país, que tem que ser paga ainda, tem que ser o curada, Brasil... não é? Tem que ser curada. Tem que ser curada, exatamente. Isso se manteve presente porque boa parte da população negra, a população negra que veio para ser escravidada, não tinha a cultura letrada. Então, mas as tradições eram contadas nas lendas, nos causos, nos contos. Eu, por exemplo, eu tive uma oportunidade de compartilhar isso com você e com os amigos que nos assistem numa outra oportunidade. Embora eu tivesse pais biológicos que moravam e tinham uma outra situação social, eu fui criado por uma família que era uma mãe filha de imigrantes italianos, branca, de olhos claros, e por um pai negro, filho e descendente de escravos de uma região do ouro no Brasil, que é as Minas Gerais. E eu aprendi a gostar de literatura porque ele me sentava no colo dele e eu ficava horas e horas à noite, depois que ele tinha ido trabalhar na lavoura, no campo, na roça, e ele me contava causos, me contava histórias. Então essa tradição oral me tocou profundamente e me despertou essa magia e esse gosto pela literatura. Mais tarde, em função disso, que é a origem da sua pergunta, eu me transformaria eu próprio em alguém muito próximo da literatura, tendo meus próprios livros. Mas o que me tocou na infância era a literatura oral contada pela tradição negra, pela tradição dos escravos e seus descendentes e herdeiros das regiões quilombolas do Brasil. Assim como o cordel tem uma participação forte e poderosa em várias regiões do país. E deixe-me só acrescentar aqui uma coisa que eu lembro, até da geração dos meus pais, que têm agora cerca de 75, 76 anos, que era muito curioso que não havia também muitos livros. Eu lembro-me do meu pai contar que o avô dele lhe comprava livros e contava esse tal processo de vinculação, não é, com o seu avô. E lia as histórias. E toda a gente ficava admirada, porque dizia que o meu pai, mas ele também é uma inteligência acima da média, que ele sabia ler com 4 anos. E sabe porque é que ele dizia? Ele um dia explicou-me,
não era só porque ele aprendia as letras, porque ele olhava fixamente naquele momento de conexão, ele adorava o avô, porque colocava as cavalitas, e era aquele momento de vinculação em que ele era o centro do mundo do avô e o avô era o centro do mundo dele. E então ele, com uma memória visual, que ele mais tarde dizia, que ele pegava no livro e começava, toda a gente achava que ele sabia ler, colocava-no à frente a ler, não é? O livro. E ele dizia, não, eu mais tarde percebi que eu decorava, porque o avô ia dizendo assim, aqui, e ele ia decorando aquilo. Portanto, ele decorou aquela ladainha e depois, claro que aprendeu rapidamente quando foi para a escola. Depois aí é que percebeu que havia ali uma outra dinâmica, mas isto é para dizer que esses momentos de vinculação em que muitas vezes podemos criar histórias, em que o livro pode servir só como um suporte de ligação, não é? Pode ser só mesmo o talelo de ligação, até a história pode não estar lá, aquela história pode ser outra, não é? Claro. Até pode ser essa. E é o poder do afeto. O poder do afeto. Estava aqui a Maria afeto. Veloso a dizer que fez isso, quer dizer, começou a ler, portanto, a dar livros aos filhos, e nós também já falámos aqui que é importante perceber quais são os interesses das crianças e a faixa etária, e depois dos mais jovens, para que o acesso seja mais direto, porque se eles vão ser obrigados a ler alguma coisa que não gostam, essa vinculação também não acontece, não é? E é importante notar que a criança está ali, sabe que tem o afeto, sabe que tem atenção, sabe que tem aqueles momentos de puro prazer e se entrega. Como o adulto está ali e faz esse mesmo tipo de entrega. E isso é uma coisa que fica para a vida toda. Eu me lembro que assim que voltou da maternidade, meu filho mais novo chegou em casa, no segundo dia de vida dele, eu passava toda noite lendo Pablo Neruda para ele, em espanhol. Imagine, que maravilha! Eu estava lendo para mim, mas eu estava lendo para Claro! ele também. E enquanto isso, a gente estava criando pela sonoridade daquele momento, daquela relação, uma relação duradoura e poderosa a partir das palavras, né? E isso funciona bem, por isso que a contação de histórias dos pais tem um papel tão importante na formação de leitores. Às vezes eu vou dar palestras, vou conversar com pessoas, vou falar sobre meus livros, e encontro alguns pais e falam, o que a escola tem que fazer para o meu filho se tornar um leitor? Eu até conto algumas coisas que a escola tem que fazer para tornar leitor, mas eu me dirijo para os pais e digo, não precisa esperar a escola formar leitor. Se você, pai, se você, mãe, e olha que pelo menos no caso do Brasil, as mães dão de lavada nos pais, estão muito à frente dos pais, na contação de histórias, na leitura, em várias coisas. Elas são mais leitoras e elas são mais formadoras de leitores do que os homens, né? Isso é um dado que tem ajudado a alavancar a formação de leitores no Brasil, porque elas leem mais e elas ajudam mais a formar pequenos leitores que gostam de leitura, né? E é um dado relevante. Os pais têm que correr atrás para tentar chegar pertinho das estamos só mães. aqui a fazer aqui uma ponte, porque ainda ontem me chegou aqui uma mensagem de uma pessoa que sabia que ia haver a live e dizia, eu estou com muitas dificuldades, e também a fazer a ponte com uma live que aconteceu na sexta-feira, que é, nestes momentos de confinamento, que estão em alguns estados no Brasil e, por exemplo, em Portugal e alguns países da Europa, em que as pessoas estão mesmo confinadas em casa, o modo de comunicação é ou assistir a uma série, a um seriado na televisão, ou na TV, ou num canal, ou então utilizar os jogos para a comunicação, ou seja, aquele momento de paragem, e isso que estava a dizer, de parar, nem que seja 5 minutos, naquele momento, não é preciso ser 1 hora a contar histórias, pode ser 5 minutos, não é? O cérebro vai contar como se fosse 1 hora. Então, entre aqueles 6, 7, 8 e até aos mais jovens, até entrar na fase adulta, eles estão com mais dificuldade em se conectar. Portanto, tem que ser uma prática mais recorrente, por assim dizer, não é? Tem que haver aí um momento em que há uma paragem, uma escolha no dia para conseguirmos fazer essa conexão com algum tema que interesse. Não acha? Exatamente, doutor? E com pequenas atitudes. A Unesco, onde eu atuei como consultor de políticas públicas também, ela tem algumas recomendações para a formação de leitores. Uma, a gente tem uma boa chance de se tornar leitor quando a gente nasce
numa família de leitores. E aí tem livros espalhados pela casa, pelo banheiro, na mesa da cozinha, na mesa da sala, e é algo tão presente na nossa vida que a gente pega, uma hora começa a ler, meu pai faz isso, minha avó faz isso, meu avô faz isso, eu também vou fazer isso. Uma outra coisa, a gente pode fazer esforços, por exemplo, no momento de dar presente para uma criança, em vez de dar mais do mesmo, alguma geringonça eletrônica, nada contra, mas de repente a gente dá 20 geringonças eletrônicas e ninguém nem dá atenção, nem tem tão prazer com isso. Dá um livro de presente, quando vai passear em algum lugar, leve a uma livraria onde tem uma área gostosa de sentar, folhear livro, pegar, fazer o que quiser com o livro, vai no shopping center, vai na livraria daquele shopping center, enfim, mantém essa relação com os livros, né? Essa é uma maneira. E a outra, evidentemente, é à noite, né? Você notou bem. A gente pode contar, dependendo da idade da criança, uma história de 3 minutos e aquilo vai ficar marcado na vida daquele filho, daquele sobrinho, daquela criança. E, de repente, tem o efeito colateral, né, que a gente pode ter que conviver. O filho falar, lê outra, me conta outra, outra. Imagina que coisa Ou então fantástica. sempre a mesma. Não, me conta outra vez essa mesma história. Isso é uma coisa fantástica. Olha que vínculo, olha que associação, olha que coisa que vai ficar para a vida inteira. Vou te contar rapidamente uma história aqui, mas eu sempre, além de ler Pablo Neruda em espanhol para o meu filho, que parece coisa de pai maluco, eu sempre contei história para minha filha e para o meu filho. Eu me lembro, que é mais recente, então eu tenho mais fresco na memória isso, mas quando ele se tornou adolescente, e eu trabalhando como jornalista, correndo todo dia até tarde, trabalhando e tal, eu pegava o livro na mão, aqueles livros do Harry Potter de 300 páginas, 500 páginas, uma maravilha. E eu começava a contar, e o livro estava legal, numa parte bacana da história, mas eu estava muito cansado também, e eu dormia em cima do livro. E aí ele falava, pai, você dormiu? Eu falava, não. Aí eu continuava a leitura, não queria decepcioná-lo. Mas ele olhava para mim de novo, eu estava dormindo em cima da folha. Teve um belo dia que depois um livro, depois outro, um belo dia, a história estava tão envolvente, que ele falou, não aguento mais. Está aqui o livro que eu vou continuar a ler hoje. E ele, daí por diante, ele leu sozinho todos os livros, ele era um adolescente, tipo 10, 11 anos, tal, e começou a ler. E aí, quando demorava para chegar a tradução em português na mão dele, ele lia em inglês e começou a desenvolver a língua. Mas é um vínculo. E quando pergunta para você o que a escola pode fazer, não, o que eu, como pai, posso fazer? A escola, a gente também tem que discutir isso, e quando eu converso com o professor, eu tenho essa conversa com o professor. Mas o que a avó pode fazer? O avô, o tio, o pai, o irmão mais velho, o padrinho, a madrinha, as pessoas de um modo geral. A gente também tem papel nessa história e também pode fazer nossa parte. E eu quero lhe agradecer isso. Então vou só contar aqui também uma pequena história, porque assim, eu estava previsto parto, uma cesariana, porque era um bebê muito grande, já com 5 quilos, e qual foi o livro que o meu pai leu? Um livro deste tamanho, tem uma grossura enorme, que é o Papillon, que é sobre... Então o meu pai diz que conseguiu ler enquanto eu saía e não saía, porque entretanto a minha mãe deu o lugar a outra, apesar de estar marcado com um médico particular, entrou uma senhora que estava muito mal, e a minha mãe sentiu aquilo e disse, não, deu o lugar dela, e portanto ela teve, sabe, aquelas cesarianas com 12 horas de anestesia, teve que tomar outra, e o meu pai teve tempo de ler esse livro, portanto, e eu em casa, era aquilo que o doutor estava a dizer, as paredes da minha casa, e para quem conheceu a minha casa, a casa dos meus pais, ainda hoje a casa do meu pai é revestida de livros. O meu pai nunca compra um livro, comprava sempre livros. O alfarrobista, onde fosse, novos, antigos, e havia livros por toda a casa. Inclusivamente, posso-vos dizer que havia um ritual até da minha família, que
ir para um banheiro e estar a ler. Portanto, um momento de relaxo. Ou seja, e havia livros, e aquilo que estava a dizer é muito importante, deixar os livros pela casa, porque há um dia, tal e qual como connosco, há ali um título, há ali uma cor que nos chama, o livro chama, não é? Conecta-se connosco, em casa também vai acontecer. E eu tinha a possibilidade, eu lembro-me que havia uma enciclopédias que eu já não existe, lembra-se aquelas enciclopédias de capa dourada, tinha que ter um cuidado, era um ritual para ler aquilo. Pois é, aquelas têm que ser muito cuidado. Agora, havia livros, mas eu posso ler todos, e eu lia coisas que não eram para a minha idade também. Porque eles tinham a noção de colocar os livros mais abaixo para eu poder tirar. Eu, como era muito curiosa, eu sabia que podia ler. Portanto, não havia livros proibidos em casa. Vou fazer 50 anos este ano, eu tinha livros de meditação transcendental, por exemplo, ou hipnose, ou sobre tudo o que era ismos, todas as coleções de autores, inclusivamente, há uma coisa que estava aí a dizer, porque muitas vezes os livros, doutor, não têm que ser só de palavras, estamos aqui numa linguagem muito simples. Há livros que começarem por fotografias, ou mais interativos, ou inclusivamente, se os Claro. mais jovens não gostam tanto do papel, têm em suporte informático, não é? Nós temos é que chegar através deles e não nessa luta de eu tenho que impor. Eu adoro o cheiro do livro. Eu consigo ler num tablet, mas eu adoro o cheiro. Por isso é que eu estava muito emocionada a ver a sua prateleira. Eu gosto dos livros antigos. Inclusive, eu tinha um ritual, eu não gostava de riscar os livros. Eu queria riscar, mas ao mesmo tempo era como se estivesse a violentar o livro. Entende? Cortando a própria pele, né? Exatamente, ou seja, mesmo para estudar e tudo, eu ia tirar fotocópias para riscar e pôr notas, porque era como se tivesse a vandalizar, era uma coisa muito física, muito orgânica. Isto é apenas uma partilha, porque como aconteceu comigo e com o doutor, pode fazer ressonância, damos aqui várias pistas. Eu sei que alongámos um bocadinho mais, porque este espaço era para ser um bocadinho mais curtinho, mas eu quero agradecer a todas as Lídias S. Gonçalves do mundo, que têm a coragem, tal e qual como nós, e estas pessoas estão a assistir nesta live neste momento, e depois vão assistir, quer na página do Facebook do Agora, ou na página do doutor, ou na minha, ou então no YouTube. Enviem este link, porque pode ser, tenho a certeza que vai desbloquear aí alguma situação, porque nem todos os formatos, é como o tamanho do livro, as crenças, o livro não tem que ser de 500 páginas, pode ser de 20 páginas, pode ser de fotografia, não é, doutora? Até criar o tal hábito, a tal sinergia. Pode ser 20 páginas, pode ser uma página só, numa Pode ser uma página crônica, só. um poema, outras formas de leitura, alguns gêneros literários que permite coisas mais curtas, enfim, tudo aquilo que aguça, atiça, provoca a imaginação, a inventividade, está valendo. E já agora, o doutor, eu tenho aqui está aqui o endereço do Facebook do doutor Galeno, ele é muito generoso, até ultimamente, ele a mim envia uma mensagem privada para eu ver, porque sabe que eu tenho muitas mensagens, mas eu convido-vos a acompanhar o Facebook dele, porque ele é muito generoso e vai partilhando, ou crónicas, ou histórias, ou peças literárias, ele tem lá sempre alguma coisa que vos pode despertar. Para além disso, já sabem, eu gostaria muito que convidasse, doutor, como estão aqui pessoas do mundo inteiro e do Brasil também, e nós, falar novamente só nos clubes de leitura que estão ativos na net, porque pode ser que alguma destas pessoas que não assistiu à live de uma outra vez, ou que assistiu, mas que agora deixa-me lá ir ver. Como é que nós podemos aceder a esses clubes de leitura que foram criados por si e que estão espalhados pelo Brasil? Maravilha, pode participar qualquer pessoa de fala portuguesa, né, no mundo todo. Nós temos clubes de leitura em algumas regiões do Brasil, como o estado de São Paulo, para pessoas acima de 60 anos. E nós temos clubes do audiolivro, pessoas de qualquer idade, de qualquer parte do mundo que acessar. Um bom caminho para acessar esses livros é uma página do Clube de Leitura 6.0 no Facebook. Por ali dá para ter todo tipo de informação, dá para escrever, a gente orienta. Eu vou escrever aqui, doutor. Pode ir falando que eu vou escrever aqui. Clube de Leitura 6.0, certo? Tudo junto, Clube de Leitura 6.0, uma página no facebook.com/Clube de Leitura 6.0. Se calhar eu vou fazer uma coisa, eu vou colocar aqui, vou copiar o endereço que é mais fácil.
A pessoa vai ao comentário, clica e entra diretamente. Clube de Maravilha. Leitura. Mais alguma coisa por hoje? Muito obrigada por estas partilhas. Olha, é sempre grande um prazer estar aqui. Muito bom esse papo que atinge e interage com gente em várias partes do mundo que falam português. É sempre muito prazeroso e uma grande alegria. Um beijo grande para todo mundo. Gratidão. Se tiverem mais alguma questão, já sabem que podem deixar aqui ou podem enviar por mensagem privada e eu faço o favor de encaminhar para o Dr. Galeno Amorim ou então segui-lo nas plataformas. Ele é muito ativo no Instagram, no Facebook. Experimentem. Tentem deixar-se ir por estas novas histórias e por estas experiências. Vão se encontrar. Eu lembro-me só aqui para fechar, quando eu sempre gostei muito, o livro sempre foi um mundo de magia. E lembro-me perfeitamente do Humberto Eco, tão descritivo, que eu tive uma resistência enorme quando fui ver o filme. Porque os filmes hoje em dia já são diferentes, mas houve um momento da história em que os filmes não eram tão apelativos para mim como o livro, porque eu sentia os cheiros, o ranger da porta, sentia tudo a acontecer e, por exemplo, lembro-me de Humberto Eco, eu devorava. E percebo perfeitamente esse desafio, que também já agora envio um abraço para todos os tios, avós e pais, porque essa geração do Harry Potter e do Senhor dos Anéis, doutor, é um desafio porque nós, para acompanharmos as temáticas, são realmente obras um pouco maiores. Mas nós podemos sempre criar dinâmicas e muitas estratégias. Gratidão por tudo, um abraço e até daqui a 15 dias para uma outra história. Muito obrigada a Agradeço. todos. Daqui 2 semanas estaremos de volta. E olha aí, 2 dicas da Ana Margarida para leitura. Se você é mais jovem, adolescente, gosta de ler, uma dica aí é o Harry Potter. Se você gosta de uma leitura mais sofisticada, mais aprofundada, Humberto Eco, O Nome da Rosa, por exemplo, que é um livro fantástico. Eu ia dizer o nome, mas depois saber que o doutor... Fantástico. Gratidão, muito grata a todos aqueles que estiveram aqui por nós, que perceberam que esta mensagem também é importante para os outros. Muito obrigada por terem investido o vosso tempo conosco e com os livros. E continuem a ler. Um abraço muito grande e até sempre. Gratidão a todos. Até.